E aí, programadores, tudo bem? Estão gostando das aulas e as nossas práticas estão fazendo? Olha só, pessoal, é muito importante nós estarmos realizando as atividades no simulador online, no Tinkercad. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre um tema muito importante que é lógica e lógica de programação. Nós vamos entender como é lógica no sentido geral e a aplicação dessa lógica dentro da área da programação. Então, vem comigo. Capítulo 8. O que é lógica? Bem, pessoal, dentro da parte de programação, nós precisamos entender que a execução dos códigos, a execução das ações, ou seja, programar as ações, elas precisam ter uma sequência. E através do estudo do capítulo de hoje, nós vamos entender como se dá a lógica dessa sequência. Bem, no primeiro momento, nós vamos estudar a lógica em sentido geral, de como nós vamos estabelecer o que é uma lógica, qual é o reconhecimento de um sentido lógico e depois nós aplicarmos isso dentro da computação. Vamos lá? Olha só, pessoal, quando nós vimos essa imagem, é a imagem de um detetive, ou seja, alguém que busca através de determinadas informações achar a conclusão de um mistério. Essa ideia é aquilo que se assemelha à lógica, ou seja, a lógica é uma função de detetive. Nós temos que estabelecer pequenas pistas e saber como essas pistas se comunicam entre si, para no final nós chegarmos ao nosso resultado. Bem, diante de uma programação, a programação ela se estabelece numa sequência, onde cada passo dessa sequência ela vai ter um sentido lógico que vai ligar cada um desses pontos. Vamos imaginar essa imagem. Quando você vê essa imagem, eu quero que você observe com muita calma e você me diga o que você está visualizando. Bem, provavelmente você está visualizando uma pedra que está flutuando. E isso, aos nossos olhos, parece impossível. Mas o que nós temos que estabelecer é que, por muitas das vezes, aquilo que nós entendemos como verdade, muitas das vezes nós temos um outro ângulo. E a lógica ela nos dá essa possibilidade de mostrar que aquele determinado resultado, por muitas das vezes, não representa aquele resultado verdadeiro. Observe que nessa segunda imagem é só a inversão da primeira. Ao passo que antes nós pensávamos que nós tínhamos uma pedra flutuante, aqui no lado direito nós temos uma pedra dentro de um rio, onde o reflexo da água nos deu a falsa ideia de que a pedra estava sobrevoando. Bem, o que isso quer dizer, professor, com a lógica? Isso quer dizer que, por muitas das vezes, nós precisamos entender que, até nós chegarmos a uma conclusão, nós podemos passar por vários caminhos. E para que nós chegamos à conclusão correta, nós precisamos estabelecer um sentido de informações corretos para que o resultado também seja correto. Vamos lá? Bem, vamos no capítulo 8 estudar o conceito geral de lógica. Eu quero que vocês possam pegar o livro de vocês e acompanhar essa leitura comigo. Vamos lá? Primeiramente, o que é lógica? Lógica é um conceito que existe desde o século III a.C. e, portanto, ele é bastante remoto. Na antiguidade surgiram muitos filósofos e linhas de pensamentos. Um filósofo grego em especial, conhecido como Aristóteles, foi responsável por criar a disciplina de lógica. Bem, eu quero que você pare nesse exato momento e se pergunte: você sabe o que é lógica? Às vezes nós temos essa expressão, quando diz assim, você sabe o que é isso? Aí você responde, bem, é lógico que eu sei. Por que você atribuiu essa palavra é lógico que eu sei? Porque você estabeleceu uma ideia que num dado raciocínio, você chegou à conclusão que não tinha por que pensar que você não saberia. Bem, até você chegar nessa conclusão, a lógica é isso. É você estabelecer um raciocínio em que você tenha uma conclusão verdadeira. Vamos continuar aqui, ó. Segundo o conceito de lógica, a lei da ciência é uma sistematização de pensamentos. Lembra quando eu falei para vocês detetive? Ou seja, o detetive ele pega pequenas provas para poder chegar e desvendar um mistério. Então, esses pensamentos
são formas de nós termos essas pequenas provas, nós juntarmos todas elas e ao final podemos, igual um detetive, desvendar a charada. Vamos lá. Essa definição estendeu-se por muitos anos e teve um grande impacto dentro das outras áreas, como a matemática, por exemplo, favorecendo a criação de raciocínio lógico matemático. Hoje nós vamos fazer muitas atividades, pessoal, a respeito disto. Mas há um detalhe: antes de qualquer coisa, preciso deixar claro que a lógica não está somente na matemática, ela está na ciência da física, na computação e em muitas outras áreas. Além disso, durante o decorrer do dia, você usa lógica sem se dar conta. Por exemplo, antes de ir à escola, você estuda pela manhã, escova os dentes, toma banho, toma café de manhã, veste o uniforme e vai para a escola. Bem, veja que você acabou de utilizar etapas. Você fez um passo a passo. Continuando aqui, pessoal, para cumprir um objetivo. Isso é lógica. Então veja, até você atingir o seu objetivo, a sua conclusão de ir para a escola, você obedeceu determinados passos, você obedeceu determinados procedimentos que eles estavam ligados entre si, para que você pudesse chegar. Se esses fatos não tivessem ligados entre si, provavelmente você não conseguiria chegar à escola. Se você fizesse de qualquer jeito, se você de repente acordasse, não fosse tomar banho e de repente não vestisse a roupa, como é que você iria para a escola? Observe que para o estudo da lógica, nós vamos ter que ver que até chegar no final, nós vamos ter que passar por pequenas etapas. Vamos lá, pessoal. Vendo os aspectos acima, é importante estudá-la, pois ela fará parte de nossas aulas de programação. Lembre-se, sem entender lógica, é impossível realizar programação de projetos e até mesmo dominar a linguagem para o Arduino. Vamos lá, pessoal. Bem, a palavra lógico deriva do grego logos, o que, de acordo com as traduções variáveis, significa razão ou pensamento. Essencialmente, é o estudo do raciocínio ou de uma série de princípios gerais para distinguir conclusões sensatas. Por exemplo, quando você chega em casa, você vê em cima da sua cama, você vê um videogame, ou você vê um brinquedo, ou você vê algo que é muito que você já tinha manifestado para os seus pais, para o papai, para a mamãe, que você queria muito. E você encontra esse objeto que tanto você desejou na sua cama. Detalhe, esse objeto você observou no dia do seu aniversário. Pare para pensar. Qual seria a conclusão desse conjunto de informações? Qual seria a dedução? O que você conseguiria pensar a respeito desses conjuntos de elementos? Vejam, você ligaria o fato de ser o seu aniversário, você ligaria o fato de estar um objeto que você queria muito e em cima da sua cama. Se você for ver, são série de pensamentos que você teve, relacionou entre si para que você chegasse a uma conclusão lógica que tudo indica que aquele presente seria para você. Bem, esse conjunto sistemático, ele acontece também dentro da programação. Vamos aqui, ó. O ato de pensar corretamente antes de executar a ação é comprovadamente um ponto positivo para que tal tarefa seja executada com total sucesso. Imagine, por exemplo, que você execute de maneira errada a ação de carregar um copo com água. O que poderá acontecer? Caso isso ocorra de maneira errada, poderá derrubar o copo, deixá-lo quebrar e deixar cair a água, molhando alguém ou algum equipamento que não deve ser molhado, como o notebook. Então veja, para as coisas acontecerem, ou seja, para a sua conclusão, seu final dar certo, você precisa entender que precisam acontecer uma série de atos também corretos. Para poder finalizar essa primeira parte, vamos aqui fazer esse seguinte entendimento. Criar estratégias, relacionar informações e levantar hipóteses são habilidades essenciais, não apenas para a prática de ações, como carregar um copo de água, mas também para diversas ações do cotidiano e até mesmo para a construção de aplicativos, igual que nós temos nos celulares, ou programas de computador e até robôs. Bem, quando você está interessado em convencer alguém a fazer algo, por exemplo, pedir aos pais para que ele deixem fazer alguma atividade, que pode ser uma viagem, ou ir para o parque, jogar videogames e outras coisas. Acredito que
sempre pensa antes em que os argumentos irá utilizar para convencer seus pais. Não é verdade? Então, para que você chegue no final, entenda, na programação, esse final é a ação que você quer. E até você chegar neste final, você tem que passar por uma série de etapas. Vamos fazer aqui uma analogia. É como se você estivesse no jogo. Para que você possa desvendar o mistério aonde está o tesouro, você precisa identificar cada uma das pistas e saber como elas vão se relacionar. Porque o seu objetivo o que é? É chegar ao final. E para poder chegar ao final, você precisa estabelecer um passo a passo. Nós temos diversas lógicas. A lógica é aplicada na física, na matemática, na filosofia, é aplicada também na área da computação. Nós vamos passar por um entendimento de lógica na matemática para que nós possamos aprofundar dentro da área da computação, porque o nosso objeto de estudo é falar sobre programação. Mas para poder falar de programação, eu preciso programar essa ação. E essa ação precisa ser programada através de um raciocínio lógico. Então vamos lá. Quando dizemos assim, lógica matemática consiste no estudo matemático da lógica e na aplicação desses estudos a outras áreas da matemática, o que eu quero que você observe? Raciocínio lógico. Vamos imaginar uma sequência de números. Eu tenho esses números que estão na disposição em, primeiro, o número 1. Olha para cá, pessoal. Número 1. Depois, o número 3. Depois do número 3, o número 6. E depois, o número 10. Imagine isso daqui como se fosse, pessoal, uma charada. Vamos descobrir agora qual será o próximo número depois do 10. Como é que eu vou estabelecer o entendimento da conclusão do próximo número? Eu tenho que pegar cada número e relacionar entre eles para poder saber qual é o que vai ligar, qual é a relação estabelecida entre eles. Vamos lá. Eu tenho o número 1, vou colocar aqui. Eu tenho o número 3. Eu tenho o número 6 e eu tenho o número 10. Ok. Como é que eu vou saber o próximo número? Eu vou primeiro analisar fazendo uma relação entre pares. Eu vou pegar aqui, pessoal, o número 1 e o número 3. Eu estou vendo que do número 1 para o número 3, nós passamos 2 unidades. Ou seja, de 1 para 3, nós tivemos 2 unidades. Só que do número 3 para o 6, nós passamos quantas unidades? 3 unidades. Quando nós passamos do número 6 para o 10, nós passamos 4 unidades. Então veja, do 1 para o 3, aumentaram 2 unidades. Do 3 para o 6, aumentaram 4 unidades. Do 6 para o 10, aumentaram, 4 unidades. Agora, do 10 para o próximo, o que eu posso concluir? A sequência é 2, 3, 4, aumentou de 2, aumentou de 3, aumentou de 4. Isso quer dizer que depois do 10, o próximo número vai aumentar de 5 unidades. O que isso quer dizer? Que 10 mais 5, o resultado vai ser quanto, pessoal? Vai ser quanto? 15, não é? Olha só. Então veja, o próximo número é o número 15. Se fosse para nós podermos continuar essa sequência, eu tenho 1 para 3, passou 2. 3 para 6, passou 3. 6 para 10, passou 4. 10 para 15, passou 5. Então, consequentemente, depois do número 15, o próximo número aumentaria de quantas unidades, pessoal? Aumentaria de 6. Então, quanto é que seria 6 mais 15? Seria 21. Ou seja, o próximo número depois do 15 seria o 21. Enfim, o que tem a ver isso com a lógica? Para que nós cheguemos à conclusão que a resposta era o número 15, nós precisamos ver que foi verdadeiro a relação de 1 para 3, que foi verdadeiro a relação de 3 para 6, que foi verdadeiro a relação de 6 para 10.
e que entre eles bastava eu colocar a sequência 2, 3, 4, 5, 6, que eu saberia qual é o próximo número desta sequência. Então, para que eu chegue nesse resultado, para que eu chegue nessa conclusão, eu tive que passar por outros entendimentos corretos para que eu tenha uma conclusão também correta. Vamos aqui para o próximo. Sequência lógica. Sequência lógica são passos executados até atingir um objetivo ou solução de um problema. Ou seja, sequência estabelece aquela ideia de um após o outro. Mas essa sequência lógica, eu preciso ter que esses passos eles sejam ligados para que eu chegue ao final. Vamos pegar esse exemplo. Vamos exercitar a lógica respondendo os exercícios propostos pelo professor. Isso aqui está no livro, pessoal. Olha só. Qual objeto não pertence a esse grupo? Observe que eu tenho aqui, ó, um garfo. Eu tenho aqui, ó, uma faca. Eu tenho aqui, ó, uma panela. E eu tenho aqui um lápis. Olha só. O que ele está perguntando? Qual objeto não pertence ao grupo? No grupo eu tenho vários. Mas um dele está diferente dos demais. Então o que eu vou começar a pensar? Bem, eu vou pegar o primeiro elemento. Isso daqui é um garfo. Um garfo eu encontro onde? Na cozinha. Esse aqui é o quê? É uma faca. Uma faca eu encontro onde? Na cozinha. Isso daqui é uma frigideira. Eu encontro onde? Na cozinha. Então, entre eles, são objetos que se encontram na cozinha. Mas quando eu olho o lápis, eu estou vendo lápis, caneta, eu estou vendo que eu não encontro na cozinha. Portanto, qual é o elemento que se diferencia dos demais? Aqui, a caneta. Entendido isso, pessoal? Vamos lá, continuando. Vamos pegar a próxima sequência. Olha só, ao invés de números agora, nós temos letras. Vamos exercitar? Então, se vocês quiserem pensar, vamos ler aqui o enunciado. Eu tenho a letra A, eu tenho a letra C, eu tenho a letra F e eu tenho a letra J. A letra que vem a seguir é. Se você quiser responder, antes de eu colocar o resultado, pause esse vídeo e vá responder. Se não, vamos seguir aqui e responder juntos? Vamos lá. Olha só, eu tenho essa seguinte sequência. Eu tenho a letra A, eu tenho a letra C, eu tenho a letra F e eu tenho a letra J. Se você observar, as letras do alfabeto, eu tenho uma sequência. Eu tenho A, olha só, eu tenho a B, C, D, E, F, G, H, I e J. Se você observar, o que acontece? Quando eu tenho a relação do A para o C, depois do C para o F, depois do F para o J. O que nós estamos observando aqui, pessoal? Se você for ver, do A para o C, eu pulei quantas unidades? Só uma, que foi a letra B, ó. Olha só. Mas do C para o F, eu pulei quantas? Uma, duas. Olha só. Então, eu já pulei do A para o C, eu pulei uma. Do C para o F, olha só. Do A para o C, eu pulei uma. Do C para o F, eu pulei duas. Do F para o G, eu pulei quantas? Uma, duas, três. E aí, pessoal? Olha só. Quais são as informações que nós conseguimos obter para que nós cheguemos a uma conclusão? Vamos observar que entre o A e o C está faltando o B. Portanto, uma letra. Entre o C e o F está faltando o quê? O D e o E. Portanto, duas. Entre o F e o J está faltando o quê? Está faltando o G, o H e o I. Portanto, estão faltando 3. Então, vamos lá, pessoal. Vamos pegar. Se entre o A e o C faltou uma. Entre o C e o F faltaram 2. Entre o F e o J, nós tivemos que pular 3. Entre o J e o próximo, nós vamos pular quanto? 4. Então, seria depois do J, a quarta unidade. Eu teria J, L,
M, N, O. Ou seja, quem é que seria o próximo número, pessoal? A letra O. Então vejam, gente, que atividade nós estamos colocando aqui? Que nesse caso, se vocês observarem, eu tenho uma sequência. A sequência é A, C, F, J. E aí depois do J nós vamos ter o O. E para que eu tenha essa sequência, qual é a lógica dessa sequência? É que eu tenho os algarismos pulando, ó. Eu pulou de uma, pulou de 2 casas, pularam de 3 casas, pularam de 4 casas e provavelmente a próxima pulariam de 5 e assim por diante. Ok, pessoal? Vamos agora para o nosso último exercício. Vamos ver essa sequência. Eu quero que vocês possam observar que eu vou ter aqui a disposição, pessoal, de imagens, de figuras geométricas. O que eu estou observando? Que eu tenho aqui 2 unidades de bolinhas e eu tenho 1 unidade de quadrado. Aqui eu não tenho nada. Aqui eu já tenho 3 unidades de bolinha. Aqui eu tenho 2 unidades de quadrado e aqui eu tenho 1 unidade de triângulo. Observe que eu vou querer que você faça o paralelo. Ó. Eu quero que você analise essa primeira sequência. Aí depois você analisa essa segunda. E aí quando você analisar essa terceira, eu quero que você me diga qual seria essa próxima sequência. Veja que aqui eu tenho, ao invés de 3 bolinhas, eu tenho 4 bolinhas. E aqui eu tenho 3 quadrados. Qual seria o próximo número? Na verdade, qual seria a próxima representação de figuras geométricas? Você quer pensar? Você quer fazer? Então, se você quiser fazer, dá um pausa nesse vídeo e tente responder. Caso não, vamos continuar agora respondendo junto comigo. Vamos lá. Se você observar, pessoal, entre eles, você pode ter a seguinte relação. Você tem nada de triângulo, 1 quadrado e 2 círculos. Já nessa segunda linha, eu tenho 1, 2, 3. Então, observe que entre as próprias figuras eu tenho 2, 3 círculos, 4 círculos. Eu tenho 1 quadrado, eu passei para 2 quadrados e depois passei para 3 quadrados. Aqui eu não tinha nenhum triângulo, aí eu passei para 1 triângulo e quando eu for para o próximo, eu vou ter quantos triângulos? Então, se você observar, eu posso fazer tanto a relação entre as mesmas figuras geométricas, ou seja, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Em todas elas aumentou uma unidade. Ó. Aumentou uma. Daqui para cá aumentou uma, daqui para cá aumentou uma. Como também eu poderia fazer isso. Ó. Daqui para cá eu diminui uma. Ou seja, eu tenho 2, eu tenho 1, eu tenho 0. Eu tenho 3, eu tenho 2, eu tenho 1. Eu tenho 4, eu tenho 3. Aqui eu teria quantos? 2. Se eu pegar a relação dessa linha, 4, 3, 2. Mas se eu pegar a relação aqui, ó, dessa outra, eu tenho 0, 1, 2. Mais 2 o que, pessoal? 2 quadrados? Não. 2 triângulos? Não. Aqui na parte de baixo eram sempre triângulos. Portanto, seria a letra o quê? Letra G. E aí, pessoal? Quem parou o vídeo acertou? Olha só, pessoal. O entendimento de lógica é isso. É de nós estabelecermos que a lógica é uma sequência. E os elementos que fazem parte dessa sequência, eles têm que estar conectados para que no final nós tenhamos um bom resultado. E aí, pessoal, vocês gostaram? Eu vou procurar deixar para vocês algumas atividades e exercícios para que a gente possa responder durante a semana. E aí, pessoal, vamos fazer agora a nossa prática? Vamos primeiramente fazer uma ligação em série, mas vamos construir aos poucos. Vamos primeiramente construir a ligação com LED, 2, 3 e assim sucessivamente. Vamos tentar observar qual é o efeito dado o compartilhamento da energia, bem como a independência ou dependência que vai ter diante de todo o circuito. Vamos lá. Primeira observação. A nossa fonte alimentadora, a bateria, ela tem uma carga de 9 volts. O que isso quer dizer? Que se nós puséssemos um LED que ele aguenta
no máximo 2, ele liga com aproximadamente 1,3, bem fraquinho, e ele aguenta no máximo 2, porque acima disso ele tem sobrecarga. Então, para poder ligar um LED à bateria, nós vamos precisar de um resistor. Vamos aqui observar essa ocorrência. Eu vou pegar aqui o meu LED. O meu LED eu tenho uma perna inclinada que é o positivo e a retinha aqui é o negativo. Vou pegar o resistor conectando na linha do positivo, ok? E vamos lá. Positivo na linha do positivo e o negativo na linha do negativo. Vamos aqui observar o caminho da energia, pessoal. A energia ela vai ser estabelecida através desses sentidos. Saindo do positivo, alimenta a primeira linha, passa pelo resistor, alimenta a segunda linha. Na segunda linha sai no positivo do LED, retorna o negativo do LED e ele vai pegar outro jumper voltando para a bateria. Vamos ver aqui se o LED acende. Ok, acendeu. Vamos agora colocar um segundo LED em série, ou seja, vamos conectar logo depois do LED vermelho um segundo LED, no caso amarelo. Então o que acontece? Eu vou pegar o positivo e o negativo, vou pôr outras linhas, só que na ligação em série, o positivo do primeiro LED, o negativo do primeiro LED, ele vai se conectar com o positivo do segundo. Veja, ó, positivo, negativo, e o negativo do primeiro manda para o positivo do segundo, seguindo esse sentido. E agora, o negativo do segundo, vou tirar esse jumper, selecionar e apagar. A linha do negativo do segundo é o que eu vou mandar para a minha bateria. Aqui. Ok. Vamos aqui ligar. Ligou. Brilho intenso, brilho máximo. Para efeito de cálculos, pessoal, vamos lá. O LED ele aguenta no máximo 2. Então, se ele aguenta no máximo 2, aproximadamente 2 mais 2 é o valor de 4. E, obviamente, com uma bateria de 9 volts, ele sustenta 2 LEDs. Vou colocar agora um terceiro LED. Vou pegar o azul, colocar em sequência. Vou tirar esse jumper do negativo. E aí o que acontece? A energia sai do positivo, primeira linha, resistor. Positivo do vermelho passa para o negativo do vermelho. Passa pelo jumper e aí vai para o positivo do amarelo, negativo do amarelo. E agora eu pego o outro jumper, fazendo a conexão com o negativo do segundo com o positivo do terceiro. E agora eu volto para minha bateria. É simples assim, pessoal, olha só. Na ligação em série, quero que vocês entendam uma coisa. Olha só. Se fosse só um LED, não era do positivo para o negativo? Ou seja, na ligação em série, eu vou ter o negativo do primeiro com o positivo do segundo. O negativo do segundo com o positivo do terceiro. E assim sucessivamente na ligação em série. Só que como eu parei aqui no terceiro, o negativo voltou para a bateria. Vamos iniciar a simulação. Ok, nosso LED ligou. Vamos agora para o quarto LED. Veja, considerando a capacidade máxima que ele aguenta, 2 mais 2 mais 2, 6. Então, obviamente, essa minha bateria sustenta. Vamos colocar agora mais um LED. Vou colocar aqui o quarto LED. Vou pegar o negativo do LED azul com o positivo do verde. E aí, o negativo do verde vem para o negativo da bateria. Vamos aqui fazer a simulação. Acendeu. Veja, 2 mais 2 mais 2 mais 2 dá o quê? 8. Ou seja, vamos lá, pessoal. Vamos lá para a nossa calculadora. Olha só. 2 mais 2 mais 2 mais 2. Deu o quê? 8. Então, esse total exige com brilho máximo 8 volts. Aqui tem uma bateria de 9. Ok, sustentou. Agora vamos colocar mais um LED. Vou pegar esse LED, pegar o negativo do verde com o positivo do vermelho. E olha só. Será que vai ligar? Vamos lá. Nós falamos que com 2 o brilho é máximo e aproximadamente 1,3, 1,5 ele ainda liga, mas com brilho inferior. Ó,
Os nossos LEDs já não têm o mesmo brilho. A intensidade deles está menor. Se vocês observarem, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Consequentemente, esses 9 volts eles estão trabalhando em 5 volts. Em 5 LEDs, desculpe. Então, ele vai ser fracionado, dividido, fazendo com que cada LED tenha um menor brilho. É como se eu tivesse uma cesta com 9 laranjas, e quando eu só tinha um, ou seja, esse 1 ganhava os 9. Agora eu tenho 2, eu vou fazer com que cada um ganhe 4,5. Se eu tiver 3, cada um ganha 3. Se eu tiver 4, cada um já vai passar a ganhar uma menor quantidade, e assim sucessivamente. O fato é que, quando nós pusermos mais um LED, olha só, eu vou tirar esse jumper, o negativo do vermelho vem para o positivo do amarelo, e do amarelo, o negativo do amarelo vem para o negativo da bateria. Será que vai acender? E se acender, será que vai ser intenso? Gente, olha, bem fraquinho o nosso LED. Por quê? Porque nós estamos dividindo. O que acontece? Vou fazer agora a ligação de último LED. Vou apagar e vou pegar um outro LED. Vou tirar esse jumper, pegar o negativo do amarelo com o positivo do azul e vem para cá. Então, será que ele liga? Não ligou. Por quê? Porque com certeza a quantidade mínima necessária para poder ligar os LEDs não aconteceu. Se eu pegar, por exemplo, olha só, eu vou deixar o LED no lugar. Eu vou só mudar o negativo da bateria. Eu vou pegar esse negativo da bateria bem aqui, ó, e vou parar bem aqui no amarelo. Simulando, já ligou. Por quê? Porque o negativo ele não incluiu esse LED azul. Vou pegar agora e voltar para o anterior. Veja que vai ficar um pouco mais intenso. Ó, o brilho aqui ficou mais intenso. Vou voltar agora para o anterior. Mais intenso. E vou voltar, se vocês observarem, por quê? Porque eu estou diminuindo. Estou diminuindo a quantidade de energia que eu estou dividindo. Ok, pessoal? Então, para vocês terem ideia, como na ligação em série de vídeo, se eu ligar um LED direto na bateria, olha o que acontece. Eu vou tirar meu resistor e eu vou ligar. Olha só. Eu vou tirar bem aqui esse jumper. Eu vou ligar o positivo da bateria no positivo do LED, o negativo da bateria no negativo do LED. Olha o que acontece. Se eu ligar direto, o meu LED queimou. Por quê? Porque a capacidade que ele sustenta é no máximo 2. Eu estou mandando direto 9. Se eu fizer isso, olha só, eu vou tirar esse negativo. E agora eu vou fazer a ligação em série, pessoal, só com LED sem resistores. Veja, eu vou pegar agora o resistor e vou voltar agora para o jumper para a bateria. Veja, somente esses dois LEDs estão conectados. Ó. O positivo vem para essa linha, alimenta o positivo do LED, volta para o negativo do LED vermelho, vai para o amarelo e do amarelo volta para a bateria. Se eu ligar, ó, os dois queimam. Por quê? Porque 2 mais 2 dá 4 e aqui ainda assim é 9. Desculpa, pessoal. E agora, vamos tentar ligar agora 3, ó. Opa! Voltando aqui. Prontinho. Vou pegar o negativo e vou pegar agora 3 LEDs, ó. Queimou também. 2 mais 2 mais 2, 6. Obviamente, ainda a bateria tem uma maior carga. Vou pegar agora o quarto. Olha só. O que foi que nós observamos? Que o LED, ele atingiu o seu máximo brilho. Observe que até tem aqui, ó, o símbolo de exclamação. Ó. Por quê?
Porque nós observamos que ele aguenta no máximo aproximadamente 2. Só que nesse caso ele deve ter 2,3. Por quê? Porque se eu pegar 2 mais 2 mais 2 mais 2, dá 8. E aqui essa bateria tem 9. Então cada um desses LEDs, eles aguentam no máximo até, vamos dizer, 2,3 volts. Ok? Então o que a gente está observando? Ó, nessa ligação em série, eu vou agora, olha só, eu vou tirar esse jump e esses LEDs aqui. Ok? Vou novamente ligar. O que está acontecendo? Observe que aqui eu tenho uma ligação em série. Ó, positivo, primeiro o vermelho, depois o amarelo, depois o azul, depois o verde e volto para a bateria. Eu vou tirar somente o jumper, o LED amarelo. Olha o que vai acontecer. Eles não ligaram. Por quê? Porque o próprio componente eletrônico na ligação em série, ele faz o papel de condutor, porque ele vai conduzir energia por dentro dele. E obviamente, já que o fato que eu não tenho aqui um LED, eu não tenho como ter continuidade nessa ligação em série. Entenderam, pessoal? Agora vamos falar da ligação paralela. Bem, ligação paralela, como nós vimos, é aquela ligação que é feita de lado a lado, ou seja, uma ao lado da outra. As características da ligação paralela, a efeito de lembrança, são ligações em que não há o compartilhamento da energia e cada componente, a sua ligação é independente. Vamos ver aqui, eu tenho uma bateria onde o meu polo positivo é o vermelho, meu polo negativo é o preto. Estou alimentando o positivo toda essa linha e o negativo toda essa segunda linha. Vamos colocar aqui o primeiro jumper. Eu vou colocar aqui o jumper vermelho. Esse daqui é o negativo. Vou pegar o resistor e vou conectar com o positivo do meu LED. Olha só. Positivo, sobe, negativo. Vou pegar um jumper, conectar o positivo. Outro jumper, conectar o negativo. Veja, qual é o sentido da energia, o caminho que ela vai percorrer para ligar o LED vermelho. Positivo da bateria, passa por esse jumper, alimenta essa linha, passa por esse outro jumper, alimenta essa linha. Resistor, positivo do LED, negativo do LED, volta por essa linha, jumper e volta para a bateria. Ou seja, o trajeto, circuito. Aqui nós temos um circuito eletrônico. Vamos ver se o LED liga. Ok, ele ligou. Vamos agora pegar o segundo LED. Ó. Pegar aqui mais um resistor. O que eu estou fazendo, pessoal? Só dando um zoom. Ó. Eu tenho o positivo do meu LED, que é a perna inclinada, está conectado com o meu resistor. E o negativo está em outra linha. Vou somente pegar um jumper, alimentar o positivo, outro jumper, alimentar o negativo e fazer a simulação. Os dois LEDs ligaram. Eu quero que vocês fiquem atentos ao brilho. Vamos ver se o brilho ele mudou. Vou pegar agora o meu terceiro. Pegar agora mais um resistor. Positivo. Negativo. Vamos ligar aqui, ó. Vamos pegar agora o quarto LED. E o quarto resistor. Positivo. Negativo. Vamos pegar mais um LED. LED, resistor, positivo, negativo. Vamos ligar? Observe que o brilho não altera. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Detalhe, são 5 com 5 resistores diferentes. Então, vocês começam a observar que o brilho não mudou, porque a ligação é independente. E se eu retirar aqui qualquer um desses jumpers, ó, eu vou retirar esse LED. Vamos ver, será que os outros ligam?
Vou tirar esse outro LED. Olha só. Será que liga? O que nós estamos observando? Que na ligação paralela, a energia não é compartilhada, portanto, o circuito de cada um é individual. Ok, pessoal? E aí, vocês gostaram? Bem, pessoal, nós vamos encerrar na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessas práticas. Vejam no final desse vídeo a nossa tarefa e a gente se encontra até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.